Olá! Hoje a gente vai investigar um pouco como nossos sentidos, como eles constroem a realidade que a gente percebe, né? Temos aqui um material bem interessante sobre teorias da percepção na psicologia, e a ideia é desvendar essa mágica mesmo, como a gente capta e interpreta o mundo todo ao nosso redor. A percepção é essa habilidade incrível, né, de decodificar os estímulos. É algo que, bom, já vem com a gente, mas que a gente também vai refinando. Vamos começar talvez pela visão, que é considerada a nossa janela principal para o mundo, mas claro, sem esquecer os outros sentidos depois. Exatamente. E olha, um ponto crucial aqui é a gente conseguir distinguir os processos. Tem os que a gente chama de ascendentes, que, tipo, partem dos dados brutos que chegam pelos sentidos, sabe? E tem os descendentes, que é onde o nosso conhecimento prévio, nossas expectativas, tudo isso entra em jogo. A percepção, na verdade, ela vive nessa interação constante. E o interessante é pensar como essa bagagem que a gente carrega pode tanto ajudar a gente a entender, como às vezes até enganar um pouco, né? Faz sentido. Então vamos pela visão primeiro. A luz entra no olho, passa pela córnea, pupila, tudo aquilo, e chega na retina. Lá tem umas células especiais, né? Os cones, os bastonetes, Uhum. que transformam a luz em sinais elétricos. Daí essa informação vai para o cérebro. Mas como é que o cérebro sabe o que ele está vendo e onde aquilo está? Boa pergunta. É que não é, assim, uma estrada única, sabe? Existem caminhos bem especializados lá dentro. Simplificando bastante, a gente pode pensar que tem uma via mais focada nos detalhes, nas cores, que ajuda a identificar o que é o objeto. É a chamada via ventral. E tem outra via que é mais sensível ao movimento, à localização, que diz pra gente onde o objeto está e, tipo, como a gente pode interagir com ele. Essa é a via dorsal. O cérebro processa tudo isso ao mesmo tempo, em paralelo, com neurônios super especializados para cada coisinha, como Rubio e Weisel descobriram lá atrás. Nossa, que interessante essa especialização toda. E as cores? Como a gente distingue, sei lá, um azul de um verde? Tem a teoria tricromática, certo? Que fala que a gente tem 3 tipos de cones, cada um sensível a um comprimento de onda diferente. Isso, basicamente para ondas curtas, azul e violeta, médias, verde e longas, amarelo e vermelho. Mas ela sozinha não explica tudo, explica? Tipo, aquela ilusão da pós-imagem, quando a gente fica olhando fixo para uma cor e depois vê a cor oposta numa parede branca. Exato. Aí é que a teoria tricromática não dá conta sozinha. Para explicar isso, entra a teoria do processo oponente, de Herring. Ela propõe que algumas células funcionam em pares, que são opostos, tipo azul contra amarelo, vermelho contra verde e preto contra branco. Quando você olha muito tempo para o amarelo, por exemplo, as células que respondem ao amarelo naquele par meio que cansam, sabe? Aí quando você desvia o olhar para o branco, a célula oponente dela, a do azul, fica temporariamente mais ativa e você vê azul. Ah, entendi. O ponto-chave hoje é que a gente entende que não é uma teoria ou outra. As duas estão certas, mas atuam em estágios diferentes. Primeiro, os cones da tricromática captam, depois as células ganglionares e no tálamo processam de forma oponente. A natureza foi esperta, usou as duas ideias. Entendi. Uma complementa a outra, então. Bem interessante. Mas e os outros sentidos? A audição, por exemplo. O som entra pelo ouvido, faz o tímpano vibrar, aí tem aqueles ossinhos que amplificam. Martelo, bigorno, estribo. Isso. E lá dentro, na cóclea, tem umas células com uns pelinhos que transformam a vibração em sinal para o cérebro, né? E parece que também tem teorias diferentes para explicar como a gente diferencia os tons, tipo a teoria do lugar e a da frequência. Exatamente. E não dá para esquecer que no ouvido interno também fica o sistema vestibular, que é essencial para o nosso equilíbrio, não é só para ouvir. Verdade. E o olfato e o paladar são sentidos químicos, né? Sim, e fascinantes. O olfato, por exemplo, tem uma ligação fortíssima com a memória e com as emoções. Um cheiro pode levar a gente para longe, né? Para a infância. Total. E o paladar? A gente fala dos gostos básicos: salgado, amargo, doce, azedo. E o umami também, né? Isso. E o interessante é como a sensibilidade varia demais. Tem gente que é super sensível ao amargo, outros nem tanto. É bem individual. E os sentidos da pele? O tato, a pressão, sentir o quente e o frio.
E a dor? A dor é um capítulo à parte, né? Aquela teoria da comporta da dor, acho super interessante. Ela diz que a percepção da dor não é linear, que pode ter tipo uns portões na medula que abrem ou fecham para a dor passar. É isso. Influenciados por outras coisas. Por exemplo, por outros sinais táteis. É por isso que quando a gente bate o cotovelo e esfrega, parece que alivia um pouco, né? O tato compete com a dor ali na medula. E mais ainda, por fatores psicológicos. Se você está distraído ou muito focado em outra coisa, a dor pode diminuir. Ou o contrário, se você está ansioso, ela pode aumentar. Isso mostra como a dor é uma experiência complexa, não é só um reflexo. E nos leva de volta àquela ideia dos processos ascendentes e descendentes que a gente falou no começo. Como é que esses processos se aplicam de forma mais geral, então? O ascendente e o descendente? Bom, o processamento ascendente, o tal do bottom-up, é quando a gente constrói a percepção a partir dos dados brutos que chegam. Pensa na teoria dos geons do Biederman. Ele propôs que a gente reconhece objetos identificando formas geométricas básicas, tipo blocos, cilindros, cones, e aí junta essas peças para saber o que é. A informação vai subindo da parte para o todo. Ah, como montar um quebra-cabeça com as peças que chegam dos sentidos. Isso. Já o processamento descendente ou top-down é o contrário. É quando o nosso conhecimento prévio, nossas expectativas, o contexto, tudo isso influencia como a gente interpreta a informação sensorial que está chegando. O Richard Gregory falava muito disso, que a percepção é muito mais uma construção ativa da mente, baseada em hipóteses sobre o mundo, do que uma leitura passiva. A gente vê o que espera ver, muitas vezes. Entendi. A mente preenche as lacunas com base no que já sabe. Exatamente. E isso é super eficiente na maior parte do tempo, mas também é a fonte de muitas ilusões de ótica, por exemplo. O cérebro aposta numa interpretação que faz sentido com a experiência, mesmo que não seja a realidade física exata. Faz todo sentido. E a imaginação? Quando a gente vê uma coisa com os olhos da mente. Isso é percepção também? Usa os mesmos mecanismos? Tem o Koslin que diz que sim, né? Que a gente ativa áreas visuais parecidas. Mas tem o Pilchin que discorda, não é? Pois é, existe esse debate. O Koslin defende, com base em experimentos e neuroimagem, que imaginar visualmente é como uma simulação da percepção usando partes do mesmo sistema neural. Já o Pilchin argumenta que a imaginação é mais baseada em conhecimento proposicional, tipo um conhecimento tácito que a gente tem sobre as coisas, e não necessariamente em ver uma imagem mental como se fosse uma foto. Os estudos de neuroimagem até mostram, sim, uma sobreposição na ativação de áreas visuais durante a percepção e a imaginação. Mas a imaginação parece depender mais ainda do processamento descendente, do nosso controle interno, da nossa biblioteca de informações. Então, são processos relacionados, bem próximos, mas talvez não idênticos. Primos, mas não gêmeos, como você disse. Entendi. E pra gente ir fechando, como que a gente percebe a passagem do tempo? Porque não tem um órgão específico para isso, né? Um sentido do tempo. Não mesmo. É uma percepção bem complexa e que parece vir de várias fontes. Tem explicações biológicas, claro, ligadas aos nossos ritmos circadianos, aquele relógio biológico interno, regulado pela luz, melatonina, etc. Isso dá uma base, mas a percepção cognitiva do tempo, da duração dos eventos, parece ser diferente. A teoria do Wallenstein, por exemplo, sugere que a gente julga a duração de um intervalo pela quantidade e complexidade de eventos que aconteceram e que a gente guardou na memória. Ah, por isso que dizem que a infância parece durar mais. Porque tudo é novo, tem mais coisa para processar. Exatamente. Quando a memória está cheia de eventos novos e complexos, o tempo parece esticar. Já um período de rotina com pouca novidade pode parecer que passou voando quando a gente olha para trás. Fatores como idade, atenção, até o ambiente, tudo isso influencia como a gente sente o tempo passar. É muito subjetivo. Nossa, é verdade. Então fica claro que perceber o mundo é uma dança mesmo, né? Constante entre o que os nossos sentidos captam lá fora e como o nosso cérebro, com toda a bagagem que ele tem, interpreta esses sinais. Desde os cones e bastonetes lá na retina, passando pela forma como a gente sente dor, até essa sensação tão pessoal do tempo passando. É tudo uma construção ativa. Exato. E isso deixa uma reflexão interessante, né?
para a gente pensar se grande parte da nossa percepção é moldada, assim, de cima para baixo, pelas nossas experiências, pelo nosso conhecimento prévio. Até que ponto essa bagagem é só uma ferramenta útil para a gente navegar pelo mundo e até que ponto ela pode virar um filtro, quase um obstáculo que impede a gente de perceber algo que é genuinamente novo ou diferente daquilo que a gente já espera encontrar. Onde será que está o equilíbrio entre usar nossos padrões para entender o mundo e ao mesmo tempo conseguir estar aberto para o inesperado, para aquilo que não se encaixa nesses padrões? Fica aí a questão.